Olá, olá, sou o Fábio Almeida, estamos começando aqui mais um episódio do 100 milissegundos, projeto que se propôs aí a discutir as transformações tecnológicas que a gente viveu nos últimos anos aí, o impacto disso na sociedade. E hoje recebendo aqui um convidado super especial aí, Fabiano Cruz, ele é publicitário, tem pós-graduação em neurociência, em ciência de dados e é CEO da Alot, uma agência de comunicação bem bacana. E agradeço aí duplamente hoje de novo, né? Porque a gente, só um bastidor, a gente já gravou e aí caiu uma chuva em São Paulo, caiu a luz e a gente tá refazendo aqui o episódio, mas brigadão, Fabiano, por aceitar nosso convite mais uma vez. É um prazer estar aqui contigo, Fábio, e todo mundo da operação aqui desse lindo podcast. E é muito legal, né? Porque a gente tem a chance de fazer melhor agora. Sim, com certeza. Não, o papo já tinha sido bom, Já sido muito estava bom. indo pro final ali. Mas vamos lá, cara. Então, assim, pegando a premissa do projeto, né, que é discutir essas transformações Sim, digitais, aí a gente teve uma temporada bem bacana no ano passado e que a gente trouxe profissionais de diferentes áreas para discutir o impacto em cada profissão, né? uhum, E você, né, assim, hoje até fico mais confortável no nosso papo porque é do nosso dia a dia aí. Mas assim, hoje você como um gestor, né, e um profissional que está há mais de 20 anos aí nessa toada de transformação digital, já participou de diversos sim. projetos, né? Acho que para a gente começar, fazer um paralelo aí, né, principalmente do desafio da transformação digital nas empresas, né? Fazer um paralelo aí do que era há uma década atrás, né, o que agora sem entregar muito a idade, né? A gente fazer o quê, né? É a vida, nossa história, a gente tem que respeitar e fico muito honrado de fazer parte desse processo. É muito engraçado, Fábio, que lá atrás, né? Eu falo isso, digo lá atrás, porque eu trabalho desde os 12 anos de idade, tenho 41, né? Gravando agora, Sim, né? Não sei quem vai assistir, se já vai ter avançado no tempo, mas as empresas nos idos de 2000, quando falava de digitalização, era ter um site, sim. algo do tipo. E o e-mail, né? E o e-mail, nossa, eu vou ter um e-mail, arrasou, tá incrível. A partir do momento que começou a ter essa cultura de um pouco mais de gestão dos dados, né? Não estávamos falando ainda de proteção de dados e nada disso. Era um caminho de evolução de comunicar-se em caminhos digitais. O comunicar-se passava por uma série de jornadas, mas ainda eram muito incipientes e o grande vedete, que se não até hoje, era o e-mail, marketing. E-mail marketing. Então, do e-mail, ter o e-mail agora depois do e-mail marketing. Até porque o custo em si de aquisição, né, de uma conta, de aquisição do cliente e a manutenção desse relacionamento era muito baixo. Só que a gente sabe que ao longo do tempo, os veículos, as formas, o relacionamento entre as pessoas e empresas foram mudando com as redes sociais. Foi evoluindo. As empresas começaram a ter que se responsabilizar cada vez mais por não simplesmente divulgar, mas também ser corresponsáveis pela gestão da sua presença, como ela se porta nesses canais. E tudo isso foi uma mudança de paradigmas. E já estamos uma nova, que é como você faz isso através dos caminhos de veículos, como você se coloca com os dados, como você se relaciona agora com a IA. Então, é Sim, toda uma onda, né? A gente já está indo para a quarta onda, né, de inovação. sim. Então, todas essas ondas, as empresas passam pelo caminho de você tem um site? Depois, você se posiciona direito? Depois, você se relaciona com seu público com propósito? Agora, você está fazendo bom uso disso para humanização do relacionamento? Porque ninguém mais aguenta de ligar lá na Telecom 5 milhões de horas para ser Isso é atendido. terrível, né? Esse Eu não vou atendimento falar a palavra. automatizado. Né? É fogo. É. E assim, e acho que o interessante disso que você citou o e-mail marketing, né? Eu lembro quando eu entrei nessa área de marketing digital, fiz alguns cursos, aí tinha algumas pessoas que falavam assim, a morte do e-mail marketing, né? Ih, Porque vendiam aquelas bases, né, imensas. E isso é muito interessante nessa área porque as coisas vão se sobrepondo, né? Assim, vão sim, surgindo outras coisas, exato. mas o que era básico lá atrás continua sendo necessário. Então hoje a gente tem um monte de opção de rede social para ter o perfil da Sim. empresa e comunicar. Só que o site continua sendo necessário, você ter um Uhum. blog próprio e tal. Como é que você vê isso, assim, talvez os erros e talvez ansiedades das empresas de querer fazer tudo e aí não tem o básico feito corretamente, né? Não, perfeito, Fábio. Até porque
um bom feijão com arroz bem feitinho faz Sim, uma diferença. Eu que sim, sou gordinho, então, meu Deus, eu sei como isso é bom. Além da culinária, na forma de você se relacionar com o público e exatamente todos os stakeholders envolvidos, o básico bem feito, você pelo menos existe corretamente. Depois você vai criando aqueles graus de maturidade digital, né? Então, vamos dizer assim, feijão com arroz bem feitinho. É ter ali suas presenças digitais bem instituídas e atualizadas. Depois, aquele fritas acompanha. sim. Você... Como diria o Wilson Simonal, né? Óleo, óleo, né? Sem champignon. É... Olha, boa referência, boa referência. Vamos complementando. Aí você começa a criar aquele satélite, né? De tudo que você Sim, tem em volta ali de presença, que é como você se relaciona. Depois essa camada de transformação. Então, como eu sou omnichannel, né? Não é que eu estou em múltiplos canais, mas como a sua experiência trafega em todos os canais. Eu não paro num canal, não é porque eu tenho vários canais. Cada canal se relaciona de forma a criar uma presença, uma experiência integrada. sim. E agora a gente está nessa camada de hiperpersonalização, né? Que vamos dizer assim, que agora é o creme brulee. Já que eu tô na Sim, comidinha agora, vamos é, até o fim. sim, Que é essa sobremesa bacana que te traz esse grau de intimidade com a empresa, para assim, nossa, parece que ela tá lendo a minha mente. Mas é porque você tem tantos dados que a gente captura, que é o first party data, né? Os sim, dados de primeira frente, que você captura, que você vai qualificando sem depender dos cookies, né? Que tá morrendo. Daqui a pouco foi embora. sim. Morte lenta. Essa morte lenta, agonizante, mas que faz você ser diferenciado. Aí você fecha com chave de ouro. Legal. E assim, pô, você assim, participou do projeto do Walmart no Brasil no Uhum. início lá, que o Walmart sempre é uma referência nisso e tal. Como é que você enxerga? E o Walmart nem, assim, né, pelas particularidades do mercado brasileiro, assim, sobreviveu um tempo e depois, assim, Sim. mas como é que você vê hoje o que era, né, os desafios daquele tempo ali, né, de você digitalizar uma empresa, de implementar um e-commerce e tal? Acho que a gente evoluiu muito nisso, Nossa. mas ainda hoje o que que você vê ainda que as empresas ainda emperram nisso para poder fazer a coisa virar, né? Eu acho que uma coisa passa também pelo uso correto dos dados, né? Sim, total. Mas eu acho que tem outras coisas culturais também, né, que o país às vezes trava, né? Sim, tô completamente. Falando de passado, que nesse caso não me condena, ele no Walmart foi muito interessante, Fábio, porque lá eu fui um dos, se não o primeiro, um dos primeiros contratados no marketing para o e-commerce aqui no Tá. Brasil. Então lá não tinha nenhuma um pilar, era Specialty Division. Então era todas essas divisões que eram farmácia, tudo que não era o mercado, né, que estava em Sim, volta, drogaria, restaurantes e nesse caso o e-commerce. Nessa época, as dores principais eram várias, né? Como eu faço esse controle de logístico da melhor forma possível para integrar no sistema? A gente fez na época uma grande análise de ferramentas, que atualmente ela se chama Vetex, né? Na tá, época era até um outro nome, que era e-plataforma, depois virou Vetex. tá. Nesse período do Walmart, foi incrível. Aliás, o meu respeito pelo crescimento da Da plataforma, que hoje empresa, está no sim, mundo sim, inteiro sim, sim. e de uma forma muito bem estabelecida, né, dentro dos quadrantes, como uma das melhores do mundo. E foi assim que, diante quase um lab, né, um laboratório de experiências, a gente foi aprendendo a criar relacionamentos, criar trade marketing digital, então as landing pages focadas para as marcas, Tá. todo esse caminho de se relacionar, não só com e-mail, mas também com landing pages, com promoções integradas, novos formatos. Então, vamos imaginar que se tinha na época uma fatura de cartão de crédito e não se utilizava direito aqueles canhotinhos, jogava fora, né? Chegava em Uhum. casa aquela Sim, fatura, era sim, muito comum. Hoje em dia todo sim, mundo recebe por e-mail, né? sim, Com o sim, Pix para pagar. sim. Na Ou época, já aparece direto lá ali, é, você só paga no próprio aplicativo do banco, né? Você nem vê papel, né? DDA, né? Já vai DDA, direto. isso mesmo. Na época não, você recebia papel. E Isso. tinha aquele bando de impressão que jogava no lixo depois. Começaram a fazer impressões de publicidade na fatura do cartão de crédito. Tá. Então foram ideias e soluções diferentes que era para trazer a digitalização no que já existia no padrão daquela época, né? Sim, sim. Então foi bem Que era legal, possível que era também, né? possível.
Eu acho que assim, a gente teve um recorte de mundo aí, né, nos últimos anos, que foi a pandemia, que também Sim, ajudou a acelerar muito essa coisa da adesão, né, total. do digital e do próprio e-commerce, né, numa consolidação, que já Sim. vinha numa consolidação, mas assim, muita gente que não tinha o hábito de comprar, né, É, online, a pandemia não tinha muito para onde correr, e ao mesmo tempo, quando a gente fala até citando aqui rapidinho, né, um caso muito simples de transformação digital, né, que essa coisa, muita empresa não tinha um site, ou não tinha um perfil de rede social, né, e na pandemia o cara precisou ter, porque senão ele não sim. ia ser achado, né. Eu lembro que na época da pandemia eu morava na Aclimação, e tinha um restaurante perto ali que eu sempre ia pegar comida ou ia lá almoçar, né, quando eu não fazia, restaurante de bairro, assim, né. E ele não fazia entrega, não fazia nada, não tinha site, não tinha nada. E aí na pandemia, o primeiro passo de transformação digital foi colocar uma placa, né, na frente. Temos o WhatsApp, faça seu pedido via delivery. Exatamente. Que é uma forma assim, mas quem tinha um mínimo de organização disso, né, uma página, um CRM no WhatsApp, no próprio WhatsApp ali, já saiu na frente, né, de poder contatar os seus clientes. E aí, muito projeto de empresas que estavam para ser feito em 1, 2 anos, os caras tiveram que fazer em 2 meses, A né? toque de Assim. caixa. E aí a gente hoje tem, né? Hoje você está numa agência, né, que lida com isso diariamente, né? Como é que foi esse período, né, de pandemia e de você ver também as empresas darem esse clique, né? Puta, agora eu vou escutar o Fabiano direito, né? Que depois antes eu não escutei, né? Não era balela, né? É, é. Cara, fazendo um corte indo para WhatsApp pandemia, só fazendo essa ponte rápida do que aconteceu do Walmart. Depois de mais de 200 projetos entregues de e-commerce, marketplaces, Latam e trabalhando depois, até me reinventando com Martech, não só com Uhum. marketing digital, chegamos em pandemia, era o período que eu estava começando, minha empresa foi incorporada na Deal, que está nessa marca nova aqui. Tá. Esse período de incorporação, eu já tinha visto que era pandemia, que não era mais, não fazia sentido só fazer a digitalização do meio, mas sim também entender melhor esse ser humano que está por trás da tecnologia. Sim, Acho que essa é uma dor que até hoje eu vejo que persiste. As pessoas buscam a solução Messias ali, que resolve tá. todos os problemas, é uma tecnologia. Eu acho que é só É apertar um só botar um botão, né? botão, mas tem processo, tem Sim, cultura, você tem sim. que ter estratégia. Por que eu estou fazendo isso? Deixa eu entender para atender. Deixa eu entender meu público, como ele consome, o que ele gosta, como ele se relaciona com outras marcas que talvez sejam parte desse ecossistema que eu faço parte sem nem saber, para poder criar uma esteira, criar uma esfera de inovação. O WhatsApp ajudou pra caramba, né? Cada vez mais eles estão criando novas soluções e ferramentas. Eu estive no Anticom Alex Global, que é como se fosse uma feira de inovação focada em marketing e tecnologia, Martech, em Londres ano passado. E eles lá na época já falaram que os principais países que usam o WhatsApp era Índia e Brasil. E por Sim. isso que iam lançar, já estão lançando. Eles vão esperar só uma época de eleições, etc. Porque imagina o que poderia acontecer. Sim, 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 sim. Ah, meu Deus do céu. Enfim, esse ano eleições de novo. Enfim, Sim. Deus nos acuda. E aí, nesse período, foi colocado mais outras soluções tecnológicas, que era a venda direta pelo WhatsApp, que era como se fosse um e-commerce integrado, tem os plugins, você consegue fazer toda uma esteira de inovação e de jornada sem sair do próprio WhatsApp, como se fossem sites embedados no WhatsApp. Então, assim, as ferramentas estão se reinventando para quem de fato tem mais volumes massivos e na época da pandemia, como até agora, pós-pandemia, agora tem só os focos, né? Dengue, não sei o Sim. quê, enfim. Mas Mas bom, nada se compara, que a né? gente sempre teve, né? Mas aquele, né, de você parar, né, Congelar completamente. Sim, tudo. sim, sim. É isso. O quanto, até hoje, eu sinto como um efeito colateral que foi bom pra caramba digitalizar, bancarizou muita gente, Sim, foi sim, muito bom. sim. Mas o problema as pessoas colocam tecnologia como fim e não é fim, é meio. Tá. Ou eu entendo que ali é só para me ajudar na minha experiência e não é minha solução, ou as pessoas vão continuar errando. Porque assim, bota a ferramenta tal que resolve a vida. É, e aí, na hora que você vê que nem você tem, a gente tem feiras, né, durante o ano de e-commerce focadas nisso, a quantidade de soluções e plugins, né, que se existe, na hora que Sim, você coloca na ponta do lápis,
cara, mas você tem esse um puxa 1%, outro puxa 2%, você não tem margem, né? É uma Sim, conta difícil, né? De fechar, né? E aí a gente vê, assim, e uma coisa que, não sei se você concorda comigo, assim, hoje a Amazon virou, né, um gigante que demorou para virar no Brasil, né? E acho é. que mas tem uma competência enorme ali por trás. Mas a gente tinha talvez uma coisa cultural no Brasil que era a pessoa saber que a loja existia fisicamente, né? Então você tinha lá Casas Bahia, Magazine Luiza, que depois Uhum. começaram a ter e-commerce. Você comprava no e-commerce, mas se você precisasse reclamar, tinha uma loja ali para você invadir e reclamar, né? A Amazon acho que patinou um pouco aqui porque não tinha uma Presença física. presença física, né? Assim, interessante isso também que a percepção do consumidor mudou. Então hoje tá, pô, tem uma confiabilidade ali, tem um reclame aqui, não sei o que lá, você tem formas, né, de consultar se aquilo é válido ou não, né? Sim, Isso ajuda muito, né, nos projetos, né? com certeza. E aí, falando da Lotte aí, né, dessa mudança, fala um pouco assim de algum projeto, né, de vocês que essa coisa de usar dados, né, e de favorecer o cliente no final, se pudesse citar alguma coisa que vocês estão fazendo nessa Claro, área. claro, perfeito. O nome já começa falando de Alot, né? Muitas coisas. Tá. A gente se posiciona muito como uma agência Martech. Por mais que nós façamos comunicação, marketing como um todo, transformação digital, sintetizou no acrônimo Martech. E falando de dados e como a gente apoia na jornada de transformação dos nossos clientes e também entendimento do consumidor, o Fábio, eu já falo de Martech, ó. Ô, Martech. É que a gente, bem de verdade mesmo, entende o que está rolando. Então a gente faz uma pesquisa de ambientes macroeconômicos, de fato como acontece a questão de concorrência direta e indireta. Então a gente tem soluções que analisam, por exemplo, mais de 9 mil marcas em tempo real, em conteúdo noticioso e redes sociais, para a gente ter uma noção prática em como aquela empresa está posicionada, né? A gente identifica questões de mídia, propriamente ditos, quais são os inventários, o que aquelas pessoas estão mais utilizando, qual for o CPA. Acho que quem não souber, depois dá um Google Ah, a gente pode, né? métricas, né? Sim, sim. Todas essas métricas, LTV e tudo mais, entende o que está acontecendo. Então, é ZIS, né? O momento agora, o meu negócio como está, é esse. Legal. Onde você quer chegar? Esse é o destino, igual o Uber, né? Esse é o lugar do Sim. destino? Beleza. Qual é o trajeto? Bom, tem vários trajetos, várias formas. E a gente é muito transparente. São muitas formas para chegar ao céu, né? Então a gente também cria essas rotas, identifica com o nosso cliente, mapeia tecnologicamente como ele está, os processos de como eles estão operando seus negócios, né? As suas competências para poder a gente criar uma estratégia, porque cada cliente é um mundo, né, Sim, Fábio? sim, Não dá sim. pra gente falar que é uma receita de bolo assim, Sim. segue Ainda aí. mais no digital, né? Não Isso dá. E a gente constrói desse jeito. Um case que é público, inclusive, saiu na própria Mark e alguns outros veículos, que foi lá com a GetNet, que foi muito interessante, que a gente entrou para fazer evolução de canais com manutenção. O site era em WordPress, com um caminho mais tradicional, que é todo esse front que tem ali para receber as pessoas que vão estar conectando e buscando informações sobre adquirentes de pagamento, né? Tá. As maquininhas. A raio das maquininhas. Então, beleza. Chega lá no site, identifica e tudo mais. Todo o processo era muito cheio de rupturas. Então, não se tinha muitas as cadências de toda essa jornada de como aquele cliente ou possível cliente entrava no canal digital e virava cliente. Tá. O credenciamento. E diferente de outras empresas que foram muito nativas digitais, né? Quem já nasceu como a Amazon Sim, no sim, já Brasil, é por que exemplo, cresceu em cima disso, que é pioneira, né? Ela, que é ela que exato, dita tendência, né? exato. Lá é uma herança Santander, Tá, banco tradicional, ou seja, compliance mais de bancão, tá. não de banco digital. Então toda a completude cadastral tem uma série de normas que seguem as regras de um banco. Sim, Então é um pouquinho mais complexo do que joga lá a base para dentro e depois a gente vê o que acontece. tá. Então, todo esse caminho a gente foi entendendo, tagueando melhor, todo o analytics para ser bem cadenciado. Então, a gente diz que é a conversão assistida. Então, todo o processo ele tagueado, mapeado. Então, se a pessoa parou no meio do caminho, sabe o que aconteceu, gera um gatilho, oferece uma nova forma via WhatsApp, via o que for, ao WhatsApp de novo.
Faz todo Que esse hoje jeito é fundamental, né? Um canal de fundamental. comunicação fundamental. E que se cocria com as áreas relacionadas Sim. lá da empresa. Baseado nisso, a gente conseguiu fazer uma redução de um CAC. Isso é o case, mas já conseguimos melhores resultados. É só porque estou falando que está público, né? Tá. Sim. De 32% de redução de CAC Omnichannel, que é literalmente custo de aquisição do cliente, já nessa jornada integrada. Tá. Então, muito bacana. A gente conseguiu entender cada vez mais o que faz sentido para poder gerar novas oportunidades de jornada. Tá. Então, cada vez que eu entendo melhor, mais testes ABs, mais Tá. oportunidades que é nosso time de growth, que é toda essa visão de análise de dados, antropólogos que vão co-criar junto com os nossos times para poder pensar. Se eu fizer um banner diferente, se eu criar um design system que é para poder padronizar essa jornada, acelerar a entrega e gerar mais resultados. Legal. Então, foi um exemplo prático. E assim, esse falando, né, das maquininhas, acho que é uma área de muita concorrência, né? Assim, Bota concorrência. e até assim, você tem uma especialização em neurociência, né, comportamento do consumidor. Como é que na hora que vocês traçam uma estratégia, né, assim, de o que é levado em consideração para uma empresa contratar uma GetNet ou uma outra? Tem alguma, você conseguiria dar vocês usam isso assim nesse gatilho de comunicação? Assim, puta, é melhor focar nesse público aqui do que a gente fazer uma coisa mais genérica. Assim, que é o grande desafio hoje, assim, né? Dessa coisa que a gente falou da Sim, hiperpersonalização, tal, que a sim. gente tem as possibilidades de fazer isso, mas nem sempre se faz, né? Às vezes usa a mesma mensagem para todo mundo, né? E numa área que é muito concorrida, talvez usar isso vira chavinha ali, Vira a né? chavinha. É engraçado, né? Eu posso te falar 3 bons exemplos de como a gente usa. O primeiro deles é a gente ser muito sincero com a gente mesmo, que a gente não sabe nada do cliente. Ele sabe mais, né? No dia a Ele dia. sabe mais, ele sabe o que ele quer. Então, dá as ferramentas para que de alguma forma ele cocrie com a empresa, né? Porque eu não posso simplesmente falar, não, segue aqui, ó, e vai. Pensando nisso, a gente tem que estar sempre aberto a feedbacks, né? Então, o que acontece na central de atendimento, lá quando alguém liga no call center, aquilo é uma informação rica. O que a gente consegue tirar dali de informações? Para poder juntar com o que vem do digital, para poder juntar com o que está no físico, porque tudo é informação válida. Então, é sempre estar aberto a entender o que está acontecendo e não entregar uma solução, uma campanha como sendo a única. Não existe isso. A segundo ponto que a gente aprende, e aí aplica a neurociência realmente em todas essas formas, é a dinamização da informação. A gente gostaria, porque ainda não é possível, por uma série de razões, uma delas é inventário. A gente não consegue, por exemplo, co-criar ou criar situações mais dinâmicas com algumas estratégias, porque às vezes não é possível, tecnologicamente falando, por mais dados que nós tenhamos. Então, esse é um ponto delicado. Exemplo prático. Se eu já tenho ali toda essa experiência de que ele acontece já gravada, já monitorada no nosso data lake e por aí vai, eu quero fazer uma segmentação da segmentação da segmentação para chegar naquela pessoa. Não é qualquer lugar que você consegue colocar essa hipersegmentação para ativar um gatilho de campanha. Tá. Porque você não tem volume, né? Também, Exato. Tá. Aí lasca. E o terceiro ponto, mas enfim, é uma dor que a gente gostaria, mas às vezes não é possível. E uma terceira forma que é muito interessante, que a gente entende bastante, que é essa questão de semiótica, a questão da cromia e tudo mais, é que não se pode fazer sem considerar a cultura e política da empresa, né? Então eu posso querer fazer uma campanha que faz muito sentido se utilizar um vermelho, exemplo. Mas inclusive a cor, né, da empresa. Mas você tem que respeitar ali o guia de marca. Exatamente. Então, se eu levar em consideração que a arquitetura de marca, ela tem a marca de branding institucional. Eu tenho um canal que, por exemplo, tende a ser melhor usando cores frias. A marca é cor quente. Eu tenho que falar de WhatsApp, que a marca em si é verde. Como é que eu faço? Então, existe uma visão que a gente literalmente coloca ali, que é testes multivariados.
Então a gente coloca vários tráfegos, ele fica ali, assim, quem é o verdadeiro? Quem é o dono da verdade? É o cliente. Sim. O que no final das contas converte mais? Vamos colocar na prática, ver quem ganhar aumenta a taxa de E agora, nesse mercado, participação. assim, tem uma coisa de taxa, né? Assim, isso é o no final do dia é o principal ou não necessariamente? Assim, acho que tem uma força de marca por trás, ou algum outro discurso que funciona nisso, assim, Cara, ou tem de acaba sendo tudo. é um mix, assim, né? É um mix, Tá, porque tem vários tipos de clientes, né? tá, Então tem o MEI, tem sim, a pessoa lá que está de alguma forma buscando um jeito que seja simples, ele quer saber quanto ele recebe. Não importa o jeito, a taxa, porque taxa talvez não é tão o ponto, mas é o seguinte, tá, quanto cai na minha conta? tá. É o que vai, eu vim de 100, vai cair quanto, né? Vem Isso, quanto? tá, Então, taxa às vezes não é tão tangível. tá, E outra, quão fácil é tirar isso para minha tá, conta para poder pagar para fazer o giro da minha tá. empresa? Que é antecipação, velocidade, Antecipação. tá, Então, é uma outra forma de abordagem. tá, Às vezes está tudo a mesma forma, é o mesmo produto, a mesma oferta, mas a forma como eu aplico é diferente. tá. Que é exatamente entender para atender, né? E como eu tenho aquela média empresa que, de fato, ela já tem no balcão dela um monte de maquininha, assim, hoje está mais barato, Tá, Mastercard, tem cara que tem essa visão, né? Tá, que já tem várias, para poder tá. assim, olha, agora vou passar Elo nessa Tem daqui que dia tá que mais eu barato. privilegio essa, tá, E tem um desconto nessa daqui. Então, bora. Tudo que tá, tiver de Visa vai nessa e a tá, Master vai nessa. tá. E aí é bom, aí é a coisa, Concorrência no balcão. é no balcão, e aí a estratégia de você convencer esse cara a usar a sua, que é uma outra coisa. Tem a primeira etapa do cara ter aderência ali, né? E Exato. depois ele ter utilização, né? O SVA, né? O serviço de Tá, valor agregado, né? O tá, que eu ofereço além da taxa? tá, Por que vale a pena você ficar comigo? O que eu te trago de diferente da outra tá. cor, né? E aí acho que a gente falar um pouco de B2B, né? Que é uma Sim. comunicação que vocês fazem B2B, né? B2B, B2C no Pra- final das contas. então, mas assim, e mesmo quando você faz o B2B, a gente sempre que chega uma campanha B2B ali, tá, no final do dia você vai falar com uma pessoa, né? Então a estratégia tem que ser pensada. Sim, Pode ser que o cara que, sei lá, é dono de uma empresa, ele pense de uma forma para comprar uma coisa para casa dele e pense de outra forma total. na empresa, mas, ou não necessariamente, mas assim, a comunicação acaba sendo essa, né? Então também tem esses desafios, né? No final do dia, na hora de pensar a mensagem, Sim. né? A gente estava fazendo uma entrega recente, até de um outro tipo de negócio, que a gente estava falando literalmente disso, dos stakeholders, né? E o momento da jornada. Tá, Porque eu, nesse momento, com você conversando aqui, eu estou mesclado, né? Eu estou com o Fabi, ou Fabiano, quem quiser me chamar de Fabi, fica à vontade. Então, o Fabi, pessoa física, estou conversando com o Fábio, mas também representando uma empresa, você representando uma outra sim, empresa. sim, sim. Nesse momento, eu estou propenso a duas interações. Saindo daqui e pegando um Uber, eu vou estar com o meu celular muito provavelmente com um B2B, Sim, porque eu estou num translado ali. Na hora do almoço, eu estou com um B2C, sim, porque eu estou ali pensando, falando com a minha família e tudo sim, mais. sim. São momentos, e você detectar os momentos certos, com a mensagem correta, para não ser o chato e Sim, não ser inconveniente, sim. faz uma diferença absurda. E Tá, nisso, dados nos apoiam. tá, legal. E aí, mudando um pouco, assim, agora, na sua visão como gestor mesmo, assim, até olhando para administração de equipe e tal, acho que a gente também teve, né, pegando o gancho da pandemia ainda, né, é, a gente tinha aquela realidade de trabalho presencial, a nossa área já tinha um hábito de fazer trabalho remoto, tudo, Uhum, né? Assim, uhum. como é que é hoje, como é que está hoje a realidade, né, de gerenciar uma equipe ali à distância, né, muitas vezes, e se está dando certo, tal, como é que está isso? Porque assim, eu estava até esses dias comentando, assim, pô, assim, ninguém mais trabalha remoto, né, porque o trânsito na cidade está imenso. E talvez assim a bolha que a gente trabalhe tem uma coisa do remoto, né? Mas não é a realidade da maioria das empresas, né? Verdade, verdade. E como é que são esses desafios aí de gerenciar uma equipe à distância, né? Olha, a gente já está acostumado, porque a Lot nasceu remota, Tá, continuamos remotos, nós temos interações físicas por causa de alguns clientes, tá. mas não necessariamente a empresa está É fisicamente. pontual. A gente tem colaborador que está em João Pessoa, Tá, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, tem tá todo quanto é lugar. Então, para a gente é tranquilo. A Deal, que já tem hoje já 500 colaboradores, e nós
dentro dessa estrutura, Tá, também totalmente remoto. tá, Então, gerenciar a Alot, gerenciar a Deal de uma forma remota já é o nosso comum. tá, Como é gerenciar assim? É muita proximidade do que é possível, né? tá. Então a gente faz questões dos nossos chapters, que ali é como a gente junta, para ninguém se sentir sozinho de verdade, para discutir, trocar Tá. experiências, É desafios. criar uma cultura desde o início ali, É né? cultura. Tá, Acho que a diferença é cultura. tá, E a outra parte que eu acho que faz muita diferença é pequenos encontros quando possíveis. tá. Então, assim, poxa, vou estar no Rio de Janeiro. Quem tá por aí? Vamos trocar uma ideia? Vamos Tá. jantar? Então, pequenos Não encontros. perder esse senso de empresa totalmente, assim, Exato, né? De equipe, né? exatamente. Tá. É porque eu vejo, assim, eu acho que. E aí, como em termos de senioridade, assim, na hora de olhar para uma contratação, assim, né? Sim, Porque, assim, hoje. E aí, isso é um desafio, né? Na hora da contratação, porque quem está começando a trabalhar hoje talvez já tenha muito esse olhar na nossa área, né? Vamos dizer sim, assim, nessa área de comunicação, já tem muito esse olhar para o remoto, né? E aí não topa muito o presencial. E aí também, e aí é difícil, talvez seja mais fácil, né? Você culturalmente ali gerenciar, mas talvez perde um pouco desse espírito, né? De empresa, de equipe ali. E talvez quem é um pouco mais velho, né, de mercado, e tal, também tem um pouco de resistência, né, de ficar só remoto né, ou de voltar. Como é que é esse mix aí dentro na hora de olhar uma contratação de ser mais sênior, de ser mais júnior, como é que é isso no dia a dia? perfeito. É, eu posso fazer uma análise muito do que eu vivo realmente. Eu ouço de alguns amigos que estão em outras estruturas, que é um desafio um pouquinho maior desse conflito geracional. É saudável, na minha opinião, ter todas as classes e todos os gêneros, todos os tipos. É legal essa diferença. Eu acho muito saudável isso. Dentro da Lotte, como da Deal também, a gente tem desde pessoas 40, 50 a mais, tem pessoas que também são primeira entrada de carreira ali, está começando. Hoje, dentro da Alote, eu não tenho estagiários. Isso é um Ah, ponto. Acho que, pensando em formação, a gente prefere, nesse momento, não sei daqui a quanto tempo mais, mas até agora, analistas. Então, de tá. analistas para Você cima. já pega alguém que já tem um mínimo de experiência ali, Exato. tá, Principalmente por causa do formato. tá, Como a gente é 100% remoto, tá, a gente precisa de que as pessoas tenham já cultura de trabalhar, né, de tá, alguma forma. Já está atuando e a gente vai apoiando, obviamente, na questão de trilhas de desenvolvimento, trilhas tá, de carreira e automaticamente como trabalhar de um formato remoto. tá, Mas já tendo trabalhado, é um pouco mais simples. tá. Então acho que esse é o ponto. Sim. Porque é isso, a pessoa tem que. Porque se ela já sabe o trabalho, né, é mais fácil, porque você não precisa ficar aquele microgerenciamento, que Exato. às vezes nem faz muito sentido nos dias de hoje. Mas para um estagiário, né, eu tenho essa dor assim no dia Tá a dia aprendendo do mesmo, né? estagiário. Como é que você contrata um estagiário à distância, né? Como é que você vai dar esse senso de responsabilidade, senso de urgência de algumas coisas, né? É uma outra geração e tal, Sim, né? Então é complexo isso, né? Então é uma escolha nesse momento não ter o estagiário que você precisa pegar na mão às vezes ali, né? exato. Na Lotte Tá, não, mas tá, eu posso analisar. Eu acho que na Deal tem. tá, E aí existem umas estruturas que nós temos hoje dois polos, que é para suporte. Então, tá, quando precisa fazer uma reunião presencial, em São Paulo nós temos em Barueri, tá, mas é super pequeno. A gente já teve lajes aqui em São Paulo e em Curitiba, por exemplo, para poder facilitar algumas questões. Mas como todo mundo está remoto, a gente tem só pontos de apoio, são salas comerciais mesmo, coworkings, que a gente tem para reuniões quando precisam. Que se não é no cliente, vai ser com a gente, então vamos para aquele ponto de tá, apoio. Nesses casos, eu acredito que, se não me engano, a Jill usa esses pontos de alinhamentos presenciais com alguns colaboradores, nesse caso, estagiários ou quem for que seja. Então, existe esse ponto de apoio, tá. mas não é obrigatório.
E como é que é essa relação com os clientes? Assim, porque eu acho que isso também, de uma certa forma, né, se é que a gente pode ter alguma coisa boa pós-pandemia, mas talvez uma coisa culturalmente dos clientes também aceitar mais essa comunicação à distância, né? Sim, Que eu sim. acho que a gente tinha muito essa coisa das reuniões presenciais, tal, aquela coisa, pô, uma reunião que podia ser um e-mail, né? E hoje acho que essa coisa de, talvez de você conquistar um cliente, né? Sim, De sim. repente você nem precisa ter feito uma reunião presencial, né? O online resolve tudo essa parte burocrática. Isso ajudou no dia a dia nessa conexão com os clientes também, essa coisa do remoto funciona bem. Funciona bem, mas eu não vou ser hipócrita com você, não, Tá, Fabio. isso é uma provocação. Eu vou ser papo reto aqui com vocês. Eu não tô aqui fazendo média, não. Eu entendo que faz a diferença estar presencial em reuniões, em algumas reuniões, do que remotas. Funciona? Funciona. Muitas são remotas, inclusive, mas algumas em especial Tem que ser olho no olho, né? é olho no olho por duas questões práticas. Quando você está no remoto, ninguém está vendo que você está com o celular fora da Uhum. câmera, O nível alguém de te liga, atenção é o nível de outro, atenção é né? menor. Quando você quer realmente fazer com que a pessoa fique dedicada e o cliente também queira entender sem ser atropelado por alguém, por alguma situação, presencial é melhor. E aí a gente vai, geralmente, aos nossos clientes para poder até garantir que o que é crucial seja realmente passado, seja entendido. Faz diferença, sim. Acho que no final do dia é aquela equilibrar, né? O Equilibrar. que é. Acho que a gente tem que usar, né, a tecnologia o que favorece ali, mas também não achar que ela é o fim de tudo ali, né? Que você tem que usar só. É E o que nem você o falou, presencial, né? É né? complemento, né? Não é É porque o complementar, rádio né? depois teve a televisão que deixou de ser É, é, utilizado. é. E assim, talvez essas discussões contemporâneas, né, de tecnologia, uso de redes sociais, é isso, assim, acho que a gente tem que, como sociedade, parar e, ó, não é que é ruim, né, não é que não Uhum. precisa usar, mas vamos, né, ter, o que é difícil, né, porque o ser humano é complicado. É E aí, complicado. entrando nessa seara, né, de assim, a gente teve nos últimos 2 anos uma explosão da inteligência artificial ali personificada no ChatGPT, né? Acho que furou a bolha ali, porque Sim. a gente, né, na área de marketing, mídia digital, a gente sempre usou, né, ferramentas que tinha ali inteligência artificial para ajudar, algoritmos e tal. Como é que está isso dentro da agência, na operação, esse uso da inteligência artificial? Como é que vocês têm gerenciado isso no dia a dia? A gente estimula, viu? A gente Tá. estimula bastante, porque não dá para fugir da realidade, né? A gente tem que estar no momento presente. A era da computação quântica está chegando. A inteligência artificial é uma realidade não de hoje, mas popularizou-se. E quanto mais a gente tem eficiência operacional e inovação, que vai aproximar, reduzir custos e fazer com que a gente seja mais aberto à inovação, por que não? Então, a gente estimula certificações, a gente tem hoje algumas certificações como parcerias diretas com a Microsoft, com a OpenAI, com o Google Cloud. A Legal, gente está avançando com algumas outras ferramentas e soluções de mercado para literalmente potencializar o nosso melhor. legal. A gente não entende que é aquela Skynet, né, que vai destruir todo mundo. Tá, É mais uma ferramenta. tá. Mas é mais provocativo, assim, né? Assim, problematizando um pouco, assim. Você acha que as pessoas tendem a ficar mais produtivas, ou isso pode também jogar num lugar de mais preguiça, de se apoiar ali no que a inteligência artificial pode fazer e você ter menos criatividade em cima disso? Como é que você enxerga isso? Assim? Problematizando um pouco a questão Claro. aí. Eu acho que é o hype, né? Então, quando descobriram o rádio, né, a propriedade química da tabela periódica rádio, não rádio de pilinha de música, era um hype, né? Tinha até pasta de dente que era com radioativa, Uhum. tinha relógios que eram fluorescentes na rua porque tinha essa propriedade de luminescência. Depois viram que tinha um efeito colateral ruim, que começaram a cair mandíbula, começaram a ter problemas, porque é radioativo. Sim, Hoje a gente sim, sabe que é radioativo sim. e que isso é um problema. Quando descobriu, não tinha nenhuma diligência. Era literalmente, nossa, que legal, brilha, ei, é legal. Uhum.
É praticamente o que a gente está vivendo de novo. Tem Tá. agora a inteligência artificial, que é uma ferramenta, que ela tem um potencial de aprendizagem, de automação, de aceleração de conhecimento, que agora bota tudo. E às vezes uma folha de sulfite resolvia, uma ideia inteligente que pode ser acelerada. Então tem quem vai ficar preguiçoso, tem quem vai usar a favor de ser mais criativo. E talvez tenha que ser uma disciplina também a ser aprendida, né? De Sim, como a gente tem no currículo lá, o Excel, o PowerPoint, né? exatamente. Talvez seja uma habilidade a ser desenvolvida de como usar, né? Como dar o comando ali, o prompt e tal. Engenharia de prompt, É, né? assim, acho que isso também gera uma outra, acho que para o profissional se manter atualizado, É ele um tem, skill. vai ser um skill aí no currículo, né? Que talvez a gente É comece a isso. perguntar nas entrevistas aí como é que você usa isso e tal, né? Exato. Tá, legal. E aí, porque assim, aí, puxando isso é justamente essa coisa fazendo esse link da criatividade, né, com os dados, né, e como a inteligência artificial pode interferir nisso, assim, porque a gente está no mercado que a criatividade é um diferencial, né? E é a premissa da coisa ali de você fazer uma campanha de comunicação e ter criatividade, assim, Sim. né? E aí a gente tem essa coisa dos dados, de utilizar os dados e tal. E nem sempre se usa, né? Às vezes você tem uma ideia que é super boa, mas talvez na hora de você executar não funciona, né? Ela é linda, mas não funciona, né? E também não necessariamente você usar só dados sem uma coisa, né? Então você tem que ter esse Equilíbrio. equilíbrio. Como é que está isso no dia a dia também, né? Desse uso qual o grau, né, de você utilizar dados, pesquisa ali para alimentar a sua criação, né? De não ser dois departamentos separados, né? Perfeito. Lá na Lotte a gente tem o Dual Track, né? Que é o Discovery e Delivery. Então a trilha de Discovery é a trilha que eu vou sempre aprender, é o Tá. entendimento. Nesse entendimento, a gente está cruzando toda essa pesquisa de mercado, análise de sinais fracos, o que, que acontece daquele cliente, daquele consumidor, daquele colaborador de uma empresa para poder entender qual é a melhor estratégia. Porque aí eu tenho insumos bons, dados de mercado, dados que eu capturei, para ser estratégico e criativo. Tá. E o nosso delivery, que é essa trilha de entrega, ele já vai ter muito insumo para poder, como se fosse um bom briefing. Porque o que antigamente tinha dor? Nossa, quer que eu faça aquilo? Não teve um briefing decente para fazer essa campanha. Que Uhum, sacanagem, né? Para não uhum, falar a palavra. sim. Tá difícil segurar Não, aqui, mas pode ficar Fábio. tranquilo, Não, não não quero ficar tem, botando pi na minha fala, não. Deus que me livre. não tem Censura. censura, né? Tá certo. Mas, pô, que chato. Puxa vida. E aí, o que a gente consegue é que com essa visão de discovery, eu consigo ter o meu briefing, sem necessariamente o cliente falar de uma forma tão clara, porque os dados falam por si. Então, quando eu identifico uma questão de mercado, cenário, cliente, colaborador, já existe um briefing super bom para eu ser mais estratégico, mais criativo e mais propositivo. Aí, meu delivery, que é a minha entrega, ela acaba sendo muito mais rica, muito mais valiosa, porque eu não estou fazendo o big idea. Eu estou fazendo o seguinte: o que vai resolver o ponteiro do meu negócio? Tá, Porque eu acredito, sempre acreditei muito em ser propositivo para negócio. tá. É uma visão BXT, Business Experience and Technology. Business. O que, que vai fazer a empresa não falir igual a Blockbuster ou outras do passado? O que, que muda o ponteiro? O que, que é tendência? O que, que é o que de fato precisa pagar a conta? Sim, Seu ROI positivo, sim. legal. Experiência, o que, que eu faço para ele ser diferente, criativo, engajador, conquista, né, o seu lugar de direito no mercado? Legal. E tecnologia, qual é o meio que eu uso para isso ser viável, ser criativo da experiência e como eu resolvo o problema de negócio? Então, essa trinca de BXT é que eu garanto uma entrega estratégica, criativa e de fato produtiva. Legal. E assim, hoje, assim, como é que é o seu olhar crítico? Você deve ter um olhar atento ao que acontece, né, no mercado aí, né, de ideias, de execuções e tal. Uhum. O que que você vê, assim, de coisa, tu não precisa citar nominalmente marca, nada, mas, Tá assim, bom. mas o que que você vê de maiores acertos hoje que estão fazendo e de ainda coisas que você olha, putz, os caras continuam fazendo dessa forma, Patinando, né? patinando, assim, né? Dá pra você citar, assim, Claro. exemplos disso? Posso sim.
Obrigado pelo disclaimer de não falar marcas, porque, né? Não precisa, a gente não precisa expor aqui, Exatamente, pelo tomar amor de Deus. processo aí depois. Tá gravado aí pela eternidade da internet, me lasco Não, aí todo. faz aqueles cortes polêmicos pro YouTube, assim, ó, CEO da Alote detona Epa! tal marca. Não, pelo amor de Deus. Mas vamos pro lado bom, acertos. Eu vejo como grandes acertos realmente são essas análises do que está acontecendo de tendência para falar o seguinte, ó, esse tipo de marca para esse tipo de público está tendo aderência. Você que é um produto de protetor labial para esse público, que tal você juntar com essa marca de bala Hum. e você cria um produto que faz todo sentido, você alavanca, faz um co-branded E viraliza, e usa o poder das viraliza. redes e Poder tal, das né? redes, então os influencers, uma geração inteira que já é apaixonada por esse produto de doce, de bala, vira protetor labial e vira um produto novo. Isso é muito legal, que a análise de mercado tem isso para pensar em produtos novos. E às vezes é só repactuar a forma de entregar, com uma essência, com um cheiro e ações combinadas. Tem série de ações que vão ser feitas isso, mas pensar num jeito para viralizar do jeito como está sendo feito é muito legal. Então acho que os resultados falam por si. E agora, assim, aí, antes de você falar, talvez, aí, o quem patina, mas, assim, problematizando um pouco hoje eu vim com a cabeça de problematizar. Tá animado, hein? Ó. Mas, assim, não, porque é uma discussão que eu tive esses dias, assim, tô tendo esses dias sobre a gente ficar escravo Uhum. do que o algoritmo pede ou Sim. do que viraliza, assim. Eu acho que, assim, esse exemplo que você citou é fantástico porque deu certo, né? Uhum. Mas quantos outros também, por conta desse olhar de, né, eu preciso viralizar, o quanto também não dá errado, né? Assim, Total. como a gente também tem que tomar esse cuidado, assim, de também não ficar escravo do precisa Refém, virar, né? refém disso, do ficar, tem que viralizar. Mas se não viralizar, ok, mas o negócio tá, você precisa, até que ponto eu preciso ser verdadeiro ou até que ponto eu preciso só viralizar, né? Assim, né? Não, Acho- você tá correto. O grande ponto é o propósito, né? Sim, Então, assim, eu quero vender por vender ou tem um propósito por trás disso? sim, Então, se eu tenho um propósito, não importa se eu vou vender 5 ou 6 ou 1 milhão. sim, É porque eu estou fazendo isso pensando, porque eu já entendi, sei lá, meu propósito é ajudar pessoas X com baixa motricidade. Sei lá, eu tenho um propósito de ajudar pessoas X. Então, se é essa questão, não importa se vai ser 1 milhão ou poucas, é nicho ou é mainstream. Mas eu sei que eu estou resolvendo essas causas, esses sim, propósitos, sim. então eu estou feliz por isso. É muita expectativa. É, Acho que no final das contas você está mensurando sua expectativa por uma questão de monetária ou um propósito. sim, Se você alia as duas coisas, maravilhoso, mas depende, né? sim, não, perfeito. E aí, algum exemplo, assim, de quem patina, assim, ainda no dia a dia de escolha, de estratégia, tudo? Olha, de escolha de estratégia, eu acho que aí pega por isso. É só Tá, pelo dinheiro. tá, Porque aí você vê situações onde empresas literalmente ouve falar assim: olha, dizem que agora TikTok é o lugar mais legal para fazer tudo. tá. Aí pega acidentes de vídeos virais de acidentes para depois faz uma edição e fala: Hum, vem agora aqui, tá. compre. Abraçar só a trend ali. Abraçar a trend sem entender se o público vai achar interessante, se o produto tem a ver com aquela estratégia. Eu acho que é legal porque viraliza, mas eu não sei se por propósito bom. Tá. Então, assim, Nem sempre falem mal, mas falem de mim também vai ser positivo, ajuda, né? exatamente. É, tem vários casos, né? Por exemplo, se você faz uma cena desse exemplo que eu dei agora, você vai ter gente fazendo hahaha, vão estar achando legal, divertido. Vendeu mais? É, Eu tenho curiosidade de saber no isso. final do dia, se o ponteiro mexeu ou O não, ponteiro né? vendeu, mexeu, Uhum, exato. sim, Agora, o quanto eu estou fazendo essa visão de confiança, o quanto eu estou sendo verdadeiro, que é essa visão de levar o produto, a experiência do que eu vou trazer, os resultados, os efeitos disso, né, os side effects, os efeitos colaterais disso, de uma forma de eu mostrei meu propósito, o que eu fiz, a minha verdade, o produto,
o quanto custa e que vale a pena investir naquilo. Se eu mandei a mensagem da forma correta e eu aumentei o meu resultado, a forma é o de menos. É através de vídeo, através de chamar alguém na rua e Sim. leva para a sua experiência, isso no boca a boca aumenta. E aí tem, acho que é nisso que o que você falou um pouco antes, que é assim, né, a estratégia, né, antes de você tem que pensar, né, cada Sempre. ação, porque isso assim, talvez não precisa, a empresa não precisa estar em todas as redes, né, não precisa, né, tem o TikTok, tem o Snapchat, tem o link, você precisa talvez entender se vale a pena você se Exato. posicionar ali, né, ou como isso, e nem sempre se faz, né, agora vamos abrir um canal ali na rede X e rede X não é o X, né, mas na rede Y, e precisamos estar ali dentro, né? Então eu acho que isso também é um erro grande, né? Que a gente Total. enxerga assim, e aí você cria um perfil, faz uma, duas ações e E deixa lá larga. morto, né? Não vale a pena. Não é à toa É, que no alfabeto a sim, letra E de estratégia vem de T de tecnologia. olha. É isso. Para a gente ir para a reta final aqui, aí um pouco é uma pergunta que eu sempre faço, assim, aí você como usuário, né, de internet ali, né, como é que você usa a publicidade, como é que você enxerga essa publicidade, né, no que você é impactado e como você trata seus dados, aí é casa de ferreiro, espeto de pau, ou você tem essa preocupação no dia a dia de olhar o seu dado está sendo compartilhado, ou não, você tem essa Sim, preocupação, assim. sim. Na pessoa física, eu uso VPN, né? Eu escolho o que eu quero apresentar para o Ah, mercado. Então tem momento que eu quero assim, tá, deixa eu treinar o algoritmo aí para fazer uma ah, oferta para mim depois. ah. Então, eu desligo, ligo, vejo ali, aceito ou não aceito permissões. Eu tenho essa cultura já, pessoa física, de treinar o que eu quero que as pessoas saibam. Ah, E eu tenho de tempos em tempos, vou lá no Google, vou de lugar para poder gerenciar, limpar a privacidade, para poder realmente saber o que eu quero deixar como histórico ou não. Mas ah. eu sei que eu sou 0,00 alguma coisa da Não, até população. porque você é dessa área, né? Exato. Tem um estudou ciência de dados e tal, né? Tem um conhecimento mais profundo, né? Mas é que às vezes mesmo assim, às vezes a gente também não liga, né? Tem gente é por Sim. perfil mesmo, assim, né? É. Mas sou eu assim, sou meio Ah. doidinho nesse aspecto, porque eu sei o quanto eu uso isso, né, ao favor dos meus E clientes. como hoje é valioso, nossos dados é valioso, assim, aquela história não existe almoço grátis, né? Você está Você é compartilhando, o produto, né? a gente navegando na internet, a gente é um produto, né? Não tem como fugir disso. E não tenho desconfiança que mesmo pagando tudo ali, o povo ainda guarda mesmo assim, tá? Mas Não, dando bem é honesto. muito, é muito essa coisa de você falar alguma coisa e É, aparecer a publicidade, né? A gente está a todo momento sendo monitorado, né? o Assim, tempo né? todo. E aí quando a gente até voltando um pouco na parte dos cookies, né? Que a gente falou rapidamente que essa coisa, essa morte lenta e tal, né? Hoje os cookies são fundamentais, né? Porque é uma coisa contraditória até, ao mesmo tempo que os cookies são fundamentais, né? Esse uso de dados é fundamental para a indústria manter a roda girando, Sim, a gente tem maiores barreiras de coleta, tem maiores preocupações, sim. leis e tal, né? Então tem que ter esse equilíbrio também. E assim, na hora que os cookies morrerem definitivamente, vai ter outra solução que talvez tenha outro nome, né? Que o Google está mexendo aí nessa coisa do Privacy Sandbox lá e tal, vão continuar coletando, né, nossos dados e tal, e não tem muito como fugir disso, né? Você acha um pouco de educação também, né? A gente fala muito para dentro, né? Acho que tem que educar o usuário também, né, em como usar aquilo lá, né? Eu tenho uma. Eu tenho uma. Não é nem crença, eu tenho uma, uma análise pessoal de como isso vai ser interessante para todos nós, como criativos. Porque cada vez mais a experiência que você provê para o seu cliente vai ser mais fundamental, crucial. Porque quanto mais você não vai depender de plataformas para algumas coisas, o quanto você conhece o seu cliente melhor, melhor você entrega uma experiência de comunicação, de mídia, de relacionamento como um todo, porque você vai ser, com a autorização do seu cliente, o detentor do dado. Né? Então você vai ter o ok, você fez uma ação presencial, digital, né? Sim. Presencial e digital. Então, de alguma forma, num ponto físico, você fez uma ação que ele deixou o seu dado. Você detectou pelo Wi-Fi que ela está lá com o seu device, que é a estratégia Bring On Device, né? BYOD.
Então você sabe que ele foi naquele ambiente por causa do Wi-Fi do shopping center, Sim, por causa sim, do sim. Wi-Fi, não sei, do Raio Parto, reconhecimento facial das câmeras de vigilância. Isso tudo já está acontecendo. A gente só não está usando, tá? Ainda não tem volume, né? Não massificou, talvez, assim, Mas você viu, mas já dá para fazer, o né? NRF agora desse ano falou lá, Retail Media. Por que será? Sim. Porque é isso. Cada vez mais ambientes vão começar a Sim. trazer O informação. retail media hoje é o grande. É a bola da vez em termos de dados, né? Porque. Você vai. Não, e ele sabe seu comportamento, né? Exato. Seu cartão de crédito, então pelo cartão de crédito você já sabe, saca a renda que esse cara tem, o banco que tem, né? Exato. Hábito de compra, tudo, né? Aí você cruza isso com o que você captura, que Sim, aí é o que você, de alguma forma, se relaciona com aquela marca. sim, sim. Você traz isso com uma visão de datasets, né, públicos. Serasa, enfim, Open Finance, tá aí. Cruza isso tudo, então cada vez mais você precisa de ter uma inteligência de estratégia de dados, que não é só usar o que está disponível por aí. Então, automaticamente, a criatividade vai ser, na minha opinião, exponenciada. Porque você vai ter que parar de pensar em campanha, você vai começar a pensar no ser humano, no Tá. seu cliente. Então, a jornada, no caso, escapou de mim que eu vou me bater, que eu tô tocando esse microfone aqui. Então, assim, a estratégia em si vai ser cruzada com uma série de dados para ser mais criativo. Então, será que desse jeito eu não conseguiria pensar num CDP, que é o Customer Data Platform, que vai pegar toda a jornada do que acontece, todo gatilho do que acontece no produto, ou produtos fora, ou produtos dentro da sua própria empresa, para iniciar uma jornada cada vez mais personalizada? Na minha opinião, eu tô torcendo que todo mundo tenha que se forçar a barra de ser mais criativo. Tá. Porque a gente tá tão dependente de só bota uma campanha massiva, espalha para tudo quanto é canto, depois torce para ver o que deu certo e esse aqui o custo de aquisição ficou mais, o CPE, CPA ficou caro. É chato, sabe? E eu acho que isso também muda um pouco o jogo, assim, porque hoje Total. a gente tem ferramentas que automatizam vários processos, né? E que talvez a gente gaste menos tempo em algumas coisas que a gente gastava antes. Uhum. E talvez a gente tenha que investir mais tempo pensando, né? Que é isso, assim, vamos pensar mais isso aqui. Por isso que a lote existe, porque É, senão, porque senão mais do ok, mesmo. automatiza tudo, né? E É. beleza, assim, acho que esse toque humano é o que vai fazer diferença, É né? aí que tá, entendeu? Então eu acho que aí, quando a gente fala de o que é o publicitário daqui a pouco, já de hoje, tem que ter ciência dos dados, tem que saber o que é entendimento, pesquisa de mercado, não é só contratar. Aquela imagem do publicitário bebendo uísque na sala já Mad não Men, rola, né? não rola mais. E aí, assim, duas perguntinhas aqui para finalizar. Assim, se você puder falar esses próximos Claro, passos aí da Lotte, da Deal e tá tal, acho que é bom. legal, né, a gente ter esse recorte. E você, de repente, deixa você como profissional, né, dessa área de transformação digital, de Uhum. repente você deixar assim, qual que seria, é meio ruim falar de fórmulas, mas assim, caminhos assim para as empresas melhorarem esse processo de Sim, transformação digital, assim, se deixar uma mensagem final em relação a isso, assim. tá bom. Sobre a Deal e a Lot. A Deal completa em 2024 20 anos. Então, isso é uma honra fazer parte dessa história de uma empresa que não são 20 dias. E, hoje, e no mercado de hoje, né, E no sobreviver mercado de 20 hoje, anos, né? meu Deus. Então, assim, é muito legal. E de uma forma diferente, porque de uma empresa que começou com o Fábio Hayashi, que é o fundador, guerreiro pra caramba, ele foi evoluindo na raça, conseguiu passar por várias crises no país, né? Nós sabemos várias delas que nós não somos, nascemos ontem, né? Sim. Temos uma certa idade. Então, conseguiu se ressignificar de outsource para visão de estratégia, visão de dados, feito aquisições. A minha empresa, há quase 4 anos atrás, na época da pandemia, a gente virou uma empresa e agora é um grupo. Então, a Alot é uma das empresas, que é a agência em Martech. Temos a Basic, que é um Banking as a Service. Então, é uma solução muito bacana de Embedded Finance. Recentemente, agora foi também incorporada a O2B, que é uma focada em Cloud e DevOps.
E a gente está caminhando, daqui a pouquinho, ter uma nova empresa que a gente está em análise de diligência para foco em dados. Então, Legal. a gente, como um grupo, está sendo realmente muito estratégico. Não só essas, mas a gente já está analisando outras para fazer M&A, para que a gente se consolide cada vez mais, principalmente a partir de 2024, como a solução end-to-end para o mercado de middle e high market, para Legal. todas as esferas. Legal. Então, isso é muito bacana. A Lotte, no meu caso, minha agência do coração e da cabeça. Ela está se consolidando agora 1 ano depois da spin-off, porque quando eu fui incorporado, eu fui diretor de 2 unidades de negócio, Digital Strategy e Martech Vision. Tá. As duas viraram a Lotte. 1 aninho, a gente se posicionou agora em 2024 como agência Martech, não consultoria e agência, focada em agência. Tá. Por causa do grupo, a gente tem um acelerador absurdo de Embedded Finance, então toda essa jornada, inteligência de dados aplicada para o consumidor, tudo já tem dentro de casa, então fica muito mais inteligente para a gente oferecer isso para nossos clientes. Tá. Eu estou me mudando para Portugal agora em abril, mês que vem. Espero que eu emagreça, não sei se eu conseguirei, mas eu acho que os pastéis de nata não vão me ajudar. Bacalhau, mas A enfim. culinária não vai A ser culinária, aliada. olha, ô louco bicho, vai ser animado. E eu vou fazer essa ampliação da operação para a Europa. Então eu vou estar à frente também da expansão internacional do Legal. grupo, iniciando com a loja propriamente dita. E parte dessas interações e ecossistemas lá com os países da Europa, além de atender o Brasil, é um dos planos para agora e para frente. Legal. E aí, em termos de transformação digital, assim, A dica, né? uma mensagem final assim, Já quase esqueci. das empresas usarem melhor, né, esse Sim. conceito e tudo. O que você diria, assim? Olha, lifelong learning, nunca para de aprender, a gente nunca tá sabendo de tudo, Fábio. Eu sou, se a caneca falar comigo, eu respondo bom dia, caneca, porque eu não sei, todo dia aparece algo novo, o mundo bunny é esse, é frágil, ansioso, não linear, é muito doido. Então a gente tem que, de fato, estar sempre aprendendo, não ter vergonha de pedir ajuda, aprender a ser humilde, sabe? Tem gente que tem muita arrogância, e não tem porquê. Todo mundo tem algo a trocar. Todo mundo consegue aprender um com o outro. Então, minha recomendação é: faça cursos, faça networking, aprenda, leia bastante e use a IA a seu favor. Não como sendo seu competidor, mas sim como seu co-criador, co-pilot, né? Como já diria a Sim, própria Microsoft. sim. Copiloto das experiências. Porque dá para aprender muito com lá também, diretamente nela. Tem que só ter cuidado com as alucinações, que são essas respostas que elas criam sem ter fundamento com a realidade. Que acho que também dá uma dupla checagem aí em tudo, não só na inteligência artificial, mas em tudo hoje em dia. Em tudo, infelizmente. Não, legal. Pô, muito obrigado, Fabiano, pela Imagina. presença aí, por ter topado o nosso convite. Muito sucesso aí nessa nova jornada em Portugal Muito e tal. obrigado. Conte com a gente aí para qualquer ajuda. E a gente vai falando aí, né? Vamos ter mais oportunidades. O 100 milissegundos é um projeto que faz parte do Grupo Big, né? A gente está mudando de nome aí também. Começou como Gamned, né? A gente vai incorporar um outro nome aí durante o ano. Agradecer aí muito a equipe do Club Studio aí que nos ajuda aí no dia a dia, Yasmin que operou aqui o áudio e o vídeo hoje. E muito obrigado aí por ficar com a gente. A gente volta com mais. Um abraço.